Mas, enfim, é isso, né? Bom, agora é tio Carlos até 4h35. Olha só, que legal, né? Bom, sobre a nossa disciplina de produção textual, opa, gênero de análise aqui. Nós paramos com uma atividade sobre o editorial, né? Ainda bem que já 7 pessoas me entregaram, embora tenha sido atribuído para 40 alunos, né? Então faltam as 33 pessoas me entregarem, certo? Já podem colocar o nome de vocês, tá certo? Todo mundo coloca o nome. E, principalmente, todos vocês já têm ciência das notas de vocês, né? Eu acredito que, pelo menos, quem me mandou pelo Google Sala de Aula, eu já pus a nota, certo? Todo mundo já deve ter visto lá. Opa, peraí que tá saindo muita coisa aqui. Professor, a Maria mandou dizer que não está assistindo aula por conta da casa dele, tá sem energia. E, tudo bem, tudo bem. No caso, Ana Beatriz, não, deixa que eu coloque aqui. Só um momento. Maria, FJ, falta justificada. Sem livro, pessoal. O livro já era, né? Livro, sétimo ano, aqui. Sobre o nosso livro, pessoal, a gente já acabou até mesmo o último gênero que a gente tinha de fazer, né? O que a gente vai fazer agora, como eu falei, né? Agora a gente já entra numa parte bem interessante da nossa disciplina. Professor, eu posso entregar amanhã, pois a internet está muito ruim. Tudo bem, pode sim, pode sim. Tá certo, Beatriz. Ana Beatriz, eu entendi, tá? Deixa eu ver aqui. Larissa Souza. Como é seu nome lá no Google Sala de Aula, hein? Deixa eu ver aqui. Projeto de análise, atividade, simulado, com nota. Larissa Souza. Seu trabalho aqui no Google Sala de Aula tá pendente, né? Você me mandou. Opa. Você me mandou por WhatsApp, foi, Larissa? Ou você foi deixar no colégio? Larissa? A prova, você me mandou por WhatsApp ou você foi deixar no colégio? Ou você foi deixar no colégio, né? Pronto, eu estou para receber elas ainda, tá certo? Não se preocupe não que está na mão dos seus Isaías, então... Opa, um momento. Você está falando dessa última, Ana Beatriz? Todo mundo que enviou, eu vi, eu só não corrigi... Como é que eu posso dizer? Eu só não corrigi minuciosamente porque não deu tempo. Não, Raikkonen, não precisava deixar no colégio, não. Na verdade, o que deveria ter sido feito era tirar a foto da atividade e mandar para mim, que foi o que você fez, né? É o que a maioria das pessoas fizeram, né? Quem foi deixar no colégio realmente foi deixar por engano, tá bom? Até mesmo o mais fácil, né, era mandar para mim, tirar uma foto e mandar diretamente para o professor, né? Mas já fica até o alerta, né? O alerta, aliás, que eu acredito que é o próximo simulado, né? A próxima produção, infelizmente, a gente ainda vai estar em aulas online, então já fica o aviso, não precisa ir deixar no colégio, tá? Só tira a foto para mim, só tira a foto e manda para mim. O Raíssa, infelizmente, é o que eu prevejo, né? Até porque, como eu posso falar? Até porque o próximo simulado está já sendo até elaborado, né? Estudado, e não temos uma previsão para quando as escolas venham a abrir. E mesmo que a gente tenha, né? Mesmo que a gente tenha,
O simulado já é na próxima semana? Não, não, não. Eu não posso dar uma data, não, tá certo? Mas na próxima semana, não. O próximo simulado será no gabarito. Se você perguntou, Raikkonen, se vai ser questões objetivas de produção, não, tá? Nenhuma prova mais de produção vai ser com questões, vai ser com interpretação de texto, tá? Todas vão ser com provas escritas, tá certo? As demais disciplinas, ciências humanas, ciência da natureza, português, né, linguagens e códigos, e matemática, vão ser questões objetivas, né? Ou você acertou, ou você errou. Já as questões, desculpem, já a disciplina de produção textual vai se dar sempre dessa maneira, com uma prova escrita, porque isso é muito importante que a gente trabalhe, né? E eu pude notar uma grande melhoria de vocês, certo? Essa turma teve notas muito boas, tá certo? Não precisa se desesperar, tá certo? Até porque, olha só, quem mais se desesperou foi quem tirou nota boa, tá bom? Não precisa disso, certo? Não precisa, é só ter calma. Essa disciplina aqui de agora, na qual estamos falando, às 3h28, é produção textual, certo? Produção textual. Só para recapitular. As provas, né? Eu gostei dos resultados, gostei bastante dos resultados, né? Embora muitos de vocês estivessem, né, com receio, com medo, a maioria conseguiu, sim, como eu havia dito, absorver de uma maneira muito boa, certo? O que eu havia passado com aquelas competências, o que a gente havia visto, o que a gente havia contextualizado, o que a gente tinha visto até no livro, né? E outras coisas mais que a gente viu sobre sintaxe, né? Sobre gramática, sobre análise sintática, né? Eu notei que vocês puderam evoluir bastante com a escrita de vocês, né? Realmente aquelas competências, elas dão uma clareada muito grande sobre o que você deve fazer, né? Qual caminho exato você deve seguir. Porque necessariamente aquilo é a maneira com a qual eu vou corrigir a prova, né? Eu tenho um critério. Eu não vou corrigir a prova olhando o nome do aluno. Esse daqui eu não gosto, eu vou dar um 7 aqui para ele. Não, 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 não. De jeito nenhum. Eu tenho basicamente, né, 5 competências, na qual eu atribuo 2 pontos para cada competência. E eu vou avaliar como você se saiu em cada competência dessa. Demonstrou um excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa? Ó, já tem 2 pontos. Compreendeu a proposta de redação? Trouxe ali conceitos de várias áreas de conhecimento para dar uma base para a sua argumentação? Mais 2 pontos. Né? Selecionou, interpretou fatos, dados, argumentos em defesa do seu ponto de vista? Olha só, mais 2 pontos. Né? Demonstrou conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, você sabe construir seus argumentos de uma maneira bem sólida. Opa, mais 2 pontos. Apresentou uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Puxa vida, olha só, acabou de tirar um 10. Ah, professor, mas eu tirei um 8, por quê? Por que, é que eu tirei um 9,5? Por que, é que eu tirei um 7? O que, é que eu fiz, né? Presta atenção, o que, é que eu fiz? Eu deixei a prova valendo de 0 até 100, certo? Ou seja, cada uma dessas 5 competências ia de 0 até 20, né? Concordem, né? As 5 juntas fazem 100 pontos. Quanto mais deslizes você fosse cometendo, mais pontos eu ia tirando, né? Cometeu 5 deslizes, eu ia tirar mais ou menos 5 pontos. Você ia ficar com 95. Voltando aqui uma casa decimal, né? 9,5, né? Mas, professor, quer dizer que se eu tirei um 7, eu cometi 30 erros? Não. Teve gente que realmente não colocou um único acento na prova, né? Colocou saúde pública, tudo sem acento. Colocou apoiá-la sem acento. Fez alguns usos de palavras indevidos, né? Uma maneira incorreta de usar a palavra. O argumento estava coerente, mas não estava coeso, né? E por aí vai, né? Tinha um pouquinho de coesão, mas estava faltando a coerência.
o argumento estava um pouco solto, né? A proposta de intervenção não ficou nem clara, ou então o aluno nem sequer apresentou uma proposta de intervenção. Se você não apresentou uma solução para o problema, se você só disse o que é o problema, então a sua prova já vai, olha só, de 0 até 8, né? E se você cometeu alguns deslizes, você ficou com 7, né? Teve gente que não apresentou proposta de intervenção. É o principal. É uma das coisas bem pesadas na prova para você dizer, né? Resumindo, é isso que eu estou falando para vocês, tá? Eu tenho critérios para avaliar a redação, tá? Basicamente é como se fosse uma tabela aqui do lado. Se o aluno cumpriu isso, cumpriu. 2 pontinhos. O aluno cumpriu isso aqui, cumpriu também. Bota mais 2 pontinhos aí. Soma tudo agora. 8, 9,5, 10. É desse jeito, tá? Sem precisar de muita subjetividade. Basta que você atenda o que essas competências pedem. Língua portuguesa também é uma ciência, certo? A ciência das línguas é estudada pelos linguistas. Não é linguiça, é linguistas, tá certo? Bom, eu acredito que todo mundo ficou, no mínimo, satisfeito, né? Não feliz, não empolgado, né? Mas no mínimo ficaram satisfeitos com as notas de vocês, né? No mínimo satisfeitos. Alguns ficaram felizes, outros talvez nem tanto, mas satisfeitos eu acredito que vocês puderam ficar, né? Eu avaliei todas as provas com justiça, certo? Entendendo a conjuntura da atual situação e sabendo que aquilo era o que vocês poderiam fazer, né? Talvez, claro, poderiam ter feito melhor. Mas, devido a um monte de coisa, o que saiu foi aquilo e era aquilo que eu tinha para avaliar, tá certo? E claro que eu avaliei com justiça e com bom senso, que é o principal que um professor deve ter, né? Bom, e para a aula de hoje, tio? Deixa de conversa e passa a aula de hoje. É verdade, né? Vamos deixar de conversa e vamos passar para a aula de hoje. Eu vou trazer para vocês três temas, né, para a gente fazer o seguinte. Ou uma redação, né, que vamos ter aqui mais ou menos 2 temas, ou um artigo de opinião, tá certo? Eita, professor, quer dizer que eu vou ter que fazer 2 redações, meu Jesus Cristo, e um artigo de opinião, santo Deus, Pai amado, como é que eu vou fazer isso? Não, 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 não. Você tem 3 opções e você escolhe uma. Bem simples, né? Mais fácil do que parece. Tio, e para quando é isso, professor? Por favor, faça um prazo bom. A nossa próxima aula, sexta-feira, dá para fazer. Eu acredito que dá para fazer, né? A gente vai ter, olha, 24, 48, 72, dá 86, né? 82, 80, 84, 86, 86. 86 horas para fazer uma redação, né? Tá bom, né? 86 horas para fazer uma redação. Daqui para a próxima sexta-feira, eu acho que tá bom. Considerando que o prazo vai ser até sexta-feira e vai ser até a meia-noite de sexta-feira, então vai ser umas 90 horas. Você vai colocar no Google Sala de Aula? Com certeza eu vou colocar, tá certo? Quais são os temas? Pablo, eu estou só dizendo o seguinte: eu vou passar 3 atividades e você escolhe uma. 3 temas. Se você quer fazer um artigo de opinião, beleza. Se você quer fazer uma redação, beleza. Tem 2 temas de redação, tá? Entendeu? Vamos lá, vamos ver o que é que tu quer. É o seguinte, eu vou passar 3 atividades, 3 produções de texto. É um artigo de opinião e 2 são 2 temas de redação. Você escolhe, você quer fazer um artigo de opinião, você faz um artigo de opinião. Você quer fazer uma dessas redações, você faz uma, tá? Mas só precisa de uma, certo? Você não precisa fazer as 3 atividades, tá bom? Já puseram o nome, né? Já. Deixa eu só ver quem é que está aqui conosco. Eita, tá faltando um bocado de gente, né?
faltando um bocadinho de gente. A chuva se atrapalhou a aula de hoje. Acho que para todo mundo, infelizmente. Professor, sou a Cecília, estou no e-mail do meu pai, ok? Ok, Cecília, ok. Bom, vamos lá. A proposta é a seguinte. Eu acho que esse daqui é o tema mais interessante, né? E eu acredito que vai ser o que a maioria de vocês vai pegar, né? Produção textual, tema, ou internetês. O professor escreve isso aí no chat, pelo amor de Deus, o que negócio é esse? Internetês. Internetês é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Meet, aqui. Com calma, Igor. Com calma que chega lá. Ou internetês. Esse é o primeiro tema. Meu Deus do céu, já começou ruim. Já começou ruim. Eu não sei o que é internetês, professor. Internetês é o seguinte. Vamos lá. Eu estou dando uma lidinha aqui no documento, tá? Se você tiver alguma dúvida, fale aqui. Internetês é o seguinte. É aquela adaptação da linguagem da internet, né? É você trocar o você, né? V-O-C, com acento circunflexo, pelo VC. Isso é a linguagem da internet, né? É o VC. É você trocar os 4 porquês. Todo mundo resume os 4 porquês, né? Junto com acento, junto sem acento, separado com acento, separado sem acento. Todo mundo resume os 4 porquês, só no P e no Q, né? E às vezes é porque a pessoa nem sabe aplicar os 4 porquês, né? E ela prefere colocar só um PQ. Quer ver isso numa redação, né? Não cabe o PQ, né? Esse é o internetês, né? E algumas outras pequenas reduções que a gente já usa na linguagem oral, mas que tem bastante na linguagem da internet, né? Que é, por exemplo, o tá. Ele tá aqui. É bem informal, né? É bem informal. O correto seria ele está aqui. Isso é modalidade, escrita formal. Isso é língua portuguesa na sua escrita formal, né? E outras vertentes do internetês, né? O que eu vou querer que vocês falem é o seguinte, vamos lá. O tema vai ser esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eita. Meu Deus, o que foi esse monte de coisa aqui? Ah, já entendi. Tá, você sabe, estou vendo, vocês sabem o que é. Tipo PLMDS. Isso mesmo, Mariano. Pelo amor de Deus. Ou VDD, verdade. Isso, pode ser o S ou o N, que é sim ou não. É assim, Raikkonen. É o seguinte. A redação é esse aqui. Ó. Deixa eu colocar aqui. Bom. O internetês. Quais as consequências geradas pelo uso excessivo desse tipo de linguagem? Pronto. Esse aqui é o tema da primeira. Opa! É o tema da. É o primeiro tema, aliás, que vocês vão ter para a redação, certo? O primeiro tema para a redação é esse: o internetês. Quais as consequências geradas pelo uso excessivo dessa linguagem? Olha só que eu já dei uma dica, né? As pessoas não saberem, por exemplo, usar os 4 porquês. Presta atenção aqui, ó, Raikkonen. Qual é o mais correto, né? Você usar esse porquê aqui, ó. Porquê. Ou esse do lado, ó. Porquê ou PQ, né? Aliás, qualquer um dos 4 porquês, né? Junto com acento, junto sem acento. Separado com acento, separado sem acento. Se a gente for escrever, se for esse tipo de texto, a gente vai escrever destas maneiras ou gírias. Isso, Raikkonen, é o primeiro, né? Só um minuto que eu te respondo já, Igor. Onde foi que eu parei? Sim. Seguinte, Raikkonen. Essa linguagem, esse PQ, não surgiu na escrita por carta, né? Dos navegantes, dos mensageiros do rei, né? Muito pelo contrário, eles usavam português extremamente rebuscado. Isso aqui surgiu, né, com a disseminação, né, com a chegada da era digital, né?
não necessariamente na era digital, né? Quando todo mundo começou a ter celular e botaram um P e um Q para resumir a conversa, né? Botaram isso aqui, ó, VDD para dizer verdade, né? PLMDS para pelo amor de Deus, MDS para meu Deus, QQ para qualquer, deixa eu ver o que mais, VC para você, né? Essa é a linguagem meio que diminuindo o CLBC. Acho que é cala a boca, né? Pronto, acertei. Essa linguagem bem reduzida da língua portuguesa, né? E estamos falando da língua portuguesa, tá? Tem nas outras línguas também, tio? Tem. Por exemplo, o em inglês é you. Tipo, você coloca I love you. Desse jeitinho aqui. É no internetês. Olha só que legal. Né? Tem esses outros aspectos diminuidinhos ali da língua portuguesa em outros idiomas também, tá? Porque no alfabeto, em inglês, você fala o U como se fosse you, né? Então, olha, tá vendo só? Tem esses outros aspectos. E isso, todas as línguas, o Geislânia, certo? Então, Raio, o que é que você vai me dizer daqui, ó? Olha só o tema que eu pus ali em cima, que eu acho que eu até já perdi. O internetês. Quais as consequências geradas pelo uso excessivo desse tipo de linguagem? Eu busco evitar, né? Eu busco evitar. Mas tem momentos que até a pressa do dia, eu estou digitando aí e mando mesmo outra coisa, né? Eu estou fazendo uma coisa ali bem informal, não estou fazendo uma carta de recomendação para um emprego. Estou só tendo uma conversa e está sendo bem apressada. Aí você vai me dizer quais os problemas de usar essa linguagem, principalmente para o aprendizado. Porque, por exemplo, esse exemplo dos 4 porquês que eu falei é o mais contundente que eu tenho para te dizer. As pessoas, elas usam tanto P e Q, né? P, Q, para tudo, que elas realmente esquecem, às vezes, daquele branco de eita, porque junto com acento eu uso para quê mesmo, hein? E separado sem acento. As pessoas acabam esquecendo, né? E olha só, já estou te dando uma dica. Se tu for escolher isso, ó, é bom escrever, mas quando você vai ler, dá tipo um bug na mente. Você fica tipo, nossa, quando é que eu vou usar esse porquê aqui? Né? Esse é um dos principais problemas, né? E daí vem outros problemas, né? Como, por exemplo, não saber acentuar, né? Principalmente para quem deixa o corretor ortográfico desligado, né? Porque o corretor tem mania de pregar a peça na gente, né? O corretor realmente, às vezes, faz com que a gente passe vergonha. Aí tem muita gente que prefere deixar o corretor desligado e as pessoas acabam que não colocam cedilha, não colocam acento circunflexo, não colocam acento grave de crase. Nossa, muita gente não sabe nem usar uma crase, né? Não colocam acento agudo e, nossa, essa linguagem traz prejuízo. Você vai me dizer, você vai pesquisar e vai me dizer, certo? Numa redação de, no mínimo, como você vai ter até sexta-feira para fazer isso, vocês, aliás, esse tema aqui, ele é no mínimo de 15 linhas. É muito? Não. Não estou exigindo muita coisa, não. Eu vou sim, tá? Vou colocar no Google Sala de Aula. Com relação ao tema, você pode até dizer, professor, 15 linhas é muito. Estamos falando, pessoal, de um tema bastante abrangente, né? Que está no nosso dia a dia. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, até mesmo se a gente não fizer pesquisa alguma, né? Se a gente tivesse uma sala presencial, a gente podia passar até 5 horas da tarde falando sobre isso, né? Falando sobre coisas relacionadas a esse tema, porque a gente tem muita coisa para falar disso, né? 15 linhas dá para morrer escrevendo. 15 linhas dá só para esquentar a mão fazendo rascunho, né? A gente tem muita coisa para falar sobre esse tema, né? Então, 15 linhas é um número razoável, né? Eu acredito que é um número razoável, tá bom? Nesse frio, escrever 15 linhas, tá bom.
É, 15 linhas, até você vai aquecer a mão e nesse frio, ó, você vai se esquentar, né? Olha só. Ah, também. Isso, o OBG, nossa, eu já tinha até esquecido. Obrigado, Raiz. Também é uma das principais, né? É uma das principais, porque a gente tem que ser muito educadinho na mandando mensagem, né? Porque a gente não tem o recurso da voz, né? A entonação. Então, o que você escreve fica muito assim, tem uma margem para interpretação, né? E se você não for bem explicadinho, bem educadinho, a pessoa entende que você foi grosseiro, coisa assim do gênero. Então, o OBG está sempre presente ali, né? O obrigado está sempre presente ali. Ou então esse daqui, ó, VLW, para valeu, né? Até mesmo o W trazendo ali o som de U. Sucixa. É... O que é isso, Paulo Vitor? Sucixa. Suzy. Bom, vamos deixar para lá. Bom, esse tema aqui eu acredito que está fácil, né? O próximo tema de redação é o seguinte. Deixa eu pôr aqui. Lembrando, você não precisa fazer todos, tá? Não precisa, em hipótese alguma, fazer todos, tá? Aqui eu estou colocando os temas para que vocês, as senhoras e os senhores, escolham, tá certo? O próximo tema, ele também é delicadinho, mas eu vou reduzir o número de linhas pessoa. Exatamente. Vou reduzir o número de linhas para esse aqui, tá? É o seguinte, olha só. Esse daqui é mais delicadinho, mas nem tanto, né? O uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula. Ah, agora realmente eu fui num tema que interessa a vocês, né? E até mesmo aos alunos universitários, né? Principalmente. Porque, querendo ou não, nós temos, né, uma lei estadual que regulamenta o uso, né? Aliás, que proíbe o uso de aparelhos telefônicos, né, dentro da sala de aula. Mas o que você vai refletir esse assunto aqui é sério sim. E se eu estiver precisando usar meu telefone, né, para fazer uma pesquisa, para pesquisar o significado de uma palavra que nem o professor sabe, olha só. E eu quero saber, é relacionado à aula, eu quero saber. O professor não soube, o professor não lembra. Eu quero fazer a pesquisa disso aqui. Eu tenho meu telefone, tenho internet. E aí, pode, não pode? O que é que vocês acham disso, né? Eu quero a opinião de vocês. Esse assunto é muito sério, sim, tá? Quero que vocês façam uma dissertação sobre isso. Você vai pegar o seguinte, ó, o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula. Lembra, olha, a terceira competência, compreender a proposta, né? Compreender a proposta de redação. Não, no caso é a segunda competência, desculpa. Compreender a proposta de redação. O que é que o professor quer saber sobre o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula? Tem problema? Tem problema. Tem vantagem? Tem vantagem também, claro que tem. Né? Eu acabei de dizer uma, né? É isso aqui, ó, maior enciclopédia, a maior biblioteca, né? Tendo internet, é claro. Maior biblioteca do planeta. Né? Então tem vantagem sim. Olha só, como foi essa tecnologia que nos ajudou a estar aqui agora, 4h50, podendo dar aula e podendo assistir aula. Né? Mas, claro, que nós vamos falar sobre esse tema dentro da sala de aula, daquele ambiente, daquele espaço físico que é uma sala de aula, né? Dentro de um colégio. Tem vantagem? Tem. Tem desvantagem? Tem. Dá para ter uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para os problemas que usar telefone em sala de aula traz? Dá para desenvolver uma proposta de intervenção bem bacana aí, né? Então, você pode escolher entre esse primeiro tema, que é o internetês,
E esse segundo tema, né? A terceira proposta desculpem, de produção textual é o seguinte: é um artigo de opinião, tá certo? E o tema que eu vou colocar é esse aqui. Lembrando que isso aqui vai estar no Google Sala de Aula, tá? Ué, nem tá certo, nem errado. Não, Igor, não tá nem certo, nem errado. Dependendo da situação, tá muito errado. Sexta-feira, viu, Mariana? Dependendo da situação, tá muito errado. Né? Dependendo da situação, está muito certo. Certo? Tá certo em que situação? Eu queria fazer uma pesquisa, né? Mas eu querer fazer uma pesquisa é a minha vontade, tá? Prestem atenção no seguinte, tá? Eu querer fazer uma pesquisa é a minha vontade. Ter uma lei proibindo isso é uma coisa bem superior à minha vontade, né? A minha vontade não pode superar uma lei, tá? Então, pense na sua proposta de intervenção partindo do ponto de vista da lei, certo? Uma lei mais flexível, né? Que tenha brechas para que eu possa, né? Ter esse momento, né? De lazer. É proibido, Raikkonen. Tem professores, né? Que são bem incisivos que proibiam mesmo, tá bom? Então, mas tem outros que não, né? Até porque a gente já está lidando com um público mais adulto, né? Tem aquela questão do bom senso. A pessoa está mexendo no telefone. Isso na faculdade, eu estou falando, tá? Eu estou falando da faculdade. A pessoa está mexendo no telefone, não está assistindo aula. Mas ela não está atrapalhando ninguém. Deixa ela lá. Quem vai se prejudicar é ela. Aquela pessoa ali ó, é adulta. Ela sabe o que faz. Ela sabe o que faz. Não é o professor que vai lá puxar na orelha dela e dizer que não pode fazer aquilo. Ela sabe o que faz, né? Não, não vou não, vou ficar aqui, tem aula de história. Isso, exatamente. Se ela perder o conteúdo, é problema dela. Né? Agora, sim, quando estamos falando da educação com menores de idade, é coisa bem diferente, né? Coisa bem diferente. Necessariamente, tem até alguns adultos que não sabem o que querem, imagine crianças, né? Então, a gente tem que nortear, né? Olha, não faça isso, vem cá estudar, conhecer isso aqui. Aí sim, que é para a pessoa desenvolver uma consciência sobre o que é que ela quer, né? Por isso que é proibido, até mesmo por uma questão comportamental, proibido nas instituições de ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e até mesmo em ensino superior é proibido o uso do celular, né? Claro que a gente reserva, né, na faculdade um momento para isso, né? Tem um momento certo. Tudo partindo do bom senso. Professor, é para pegar no colégio? Não, 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 não. Tá? Não precisa pegar nada lá. Só para encerrar aqui a aula que já encerrou, basicamente. Vocês vão só pegar o tema, que vai estar lá no Google Sala de Aula, né, um dos 3 temas, certo? E vocês vão produzindo seu caderno mesmo, tira foto, manda para mim. Pronto, sossegado. Tranquilaço, certo? Só lembrando, o artigo de opinião cada indivíduo é responsável por sua conduta, certo? Esse é o artigo de opinião, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Cada indivíduo é responsável por sua conduta, você vai fazer um artigo de opinião sobre isso. Como é que eu faço isso? Seguinte, lê esse tema aí, ó. Cada indivíduo é responsável por sua conduta. Qual é a sua opinião sobre isso? É tal, pois escreve. Pronto, isso é um artigo de opinião. Olha um tema, desenvolve uma opinião sobre aquilo e escreve, argumenta. É isso que é o artigo de opinião, tá? Então, vamos encerrar essa aula de produção e a gente vai passar para History. Pode mandar no WhatsApp, tá bom?